Sejam todos bem-vindos para esse momento, né, de celebração, para esse momento de novas memórias no nosso processo de aprendizagem, certo? Eu vou, inicialmente, apresentar rapidinho o contexto dessa roda de conversa para nós iniciarmos o nosso diálogo sobre o pensamento freiriano e os sentidos do aprender. A nossa roda de hoje é a 7ª roda de um projeto que nasceu na pandemia, exatamente em 18 de março de 2020. Foi publicado esse decreto e o mundo fechou, o mundo recuou. A escola foi para dentro de casa, o trabalho foi para dentro de casa e precisávamos aprender o que fazer. E nesse o que fazer veio a dor, veio o choro, veio o sofrimento, veio a adaptação em novas situações de aprendizagem. E como começou, professora Jorgemilma? Alguns professores foram me ligando, fui dando supervisão, orientando os professores, e nas conversas com os professores, decidimos fazer a primeira roda de conversa, que era a escuta e o acolhimento docente. Até chegar aqui, já estamos na 7ª roda. E a de hoje, especificamente, ela tem um gostinho muito, muito especial, porque além do diálogo que vai acontecer com os nossos palestrantes, ela está trazendo surpresas para a gente. Celebrar o centenário do nosso saudoso e professor Paulo Freire, que vive em nós o tempo todo. Então, o centenário é hoje, mas quem ganha o presente somos nós. O centenário é nesse mês de setembro, e quem ganha o presente somos nós. Pode passar. Na sequência, nós tivemos 6 rodas de conversa. A primeira roda foi escuta e conversas psicopedagógicas. A segunda roda, janelas abertas para um diálogo docente sobre ser professor e ser professora. O que é ser professor? O que é ser professora no contexto atual? Quais as novas demandas? Cadê a escola que estava aqui, que foi para dentro da nossa casa? Como reagir diante desse novo, né? Como reagir diante desse novo, onde a complexidade exige de nós um novo olhar diante do aprender. E a pandemia está fazendo isso com a gente. Aprender a aprender. E dizer isso, uau, eu já vi isso, mas preciso rever com outros olhos. A terceira roda foi narrativa de experiência na pandemia. O que aprendemos? Essa roda de conversa também foi uma roda muito significativa, pois as narrativas dos professores serviram como subsídio para nos fortalecermos no movimento seguinte da roda de conversa. O que o professor aprendeu? O que é que nós não aprendemos e estamos continuando a aprender? Né? Será que o processo está sendo difícil, fácil ou complexo diante das incertezas? Não é? Será que a gente se surpreendeu diante de tanta dor da pandemia, diante de tantas perdas? Não é? Saindo dessas narrativas docentes, o movimento do Aprender, que é o projeto que nasceu na pandemia, fomos para a 4ª roda, o lugar da fala sobre o olhar do professor e do aluno. Qual a escola que queremos, não é? Então, nessa roda de conversa, a gente observou a necessidade de trazer o movimento do processo de aprendizagem como um protagonismo na sala de aula, dar vez e voz de forma horizontal no contexto do aluno e no contexto do professor, né? Então, foi bem interessante esse movimento da fala, da voz. E nessa roda de conversa, interessante, é que o professor, ele se sentia envergonhado, tímido, porque as formações que ele recebe no dia a dia é uma formação muito montada nos conteúdos conceituais. E era o momento de ouvirmos a voz, era o momento de acolhermos e escutar esse professor e trazer o movimento horizontal dessa aprendizagem. Porque, segundo Freire, quem ensina
aprende, e quem aprende, ensina. Saindo da quarta roda, nós fomos trabalhar o lugar da pergunta no processo da aprendizagem. Essa roda foi muito interessante, porque teve muito a ver com o nascimento do projeto na pandemia. Como fazer? O que fazer para alcançar a prática docente, onde a escola virtual está dentro de casa, não é? E essa roda, a gente também se inspirou muito na proposta da pedagogia da pergunta, segundo Paulo Freire, onde a pergunta promove essa curiosidade, onde a pergunta promove o desejo de aprender. Então, essa roda de conversa foi muito significativa para nós. A sexta roda, que foi bem recente, nós trabalhamos o ser brincante na formação docente. Como assim, professora? Como surgiu essa temática? Essa temática surgiu exatamente desse corpo que está cansado, que está engessado, que está o tempo sentado, que está desconcentrado. Há um corpo inquieto que quer ver a natureza, que quer ver um espaço livre para sair. Então, esse ser brincante foi para presentear exatamente esse professor, né, que ele, na verdade, é o público que nessa pandemia está na linha de frente, não é? Aprendendo, recuando, mas nós estamos fazendo diante desse novo, não é? São muitas surpresas, então essa pandemia surpreendeu muito o fazer docente. Nessa caminhada do ser brincante e na formação docente, precisávamos fazer, no mês de setembro, a sétima roda de conversa. Então, não poderia ser diferente. A sétima roda está sendo exatamente o pensamento freiriano e os sentidos do aprender. Enquanto essa roda de conversa estiver acontecendo, e daqui a pouco nós vamos abrir o diálogo, eu vou fazer um convite para todos que estão nessa sala virtual. Qual o sentido de aprender para nós nessa pandemia? O que é que nós podemos fazer de diferente? O que é que significa surpreender-se em relação à aprendizagem? Onde é que eu posso alcançar o meu aluno na sala de aula? Não é? Então, para celebrar esse momento do centenário do Paulo Freire, trouxemos essa temática, não é? Pode passar, gente, para discutirmos um pouco esse movimento da aprendizagem na pandemia. E para abrir o diálogo, no sentido de algumas reflexões, até chegar à fala dos nossos palestrantes, eu gosto muito dessa citação do Freire: educar é impregnar de sentido cada momento da vida, cada ato do cotidiano, não é? E quais os sentidos que nós estamos atribuindo no nosso fazer docente, no nosso fazer pessoal, nesse momento de pandemia, não é? Qual o sentido de eu ter me planejado para estar nessa roda de conversa? Impregnar. Se o que eu faço não gera sentido para mim, enquanto professor, enquanto ensinante, não vai gerar sentido para o outro que está comigo ali, para gerir o conhecimento junto comigo. E aí essa imagem representa muito esse momento, né? Não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes. Por isso que eu trouxe essa imagem da natureza, várias formas de folhas, folhas mais finas, mais altas, coloridas. Por isso que nós estamos aqui, para beber um pouco mais, né, dos ensinamentos de Freire no nosso aprender, enquanto impregnação de sentido. Saindo desse slide, não é, e justificando um pouco esse momento de aprendizagem, não tem como a gente não dizer que esse momento não vai gerar esperança para nós, não é? Sinto-me cada vez mais viva, né? Porque quando a gente fala de Paulo Freire, há um sentimento de vida, há um sentimento de sonho, há um sentimento de querer muito mais aprender, não é? E
ele fala assim para a gente, é preciso esperançar. E nesse momento de pandemia, nesse momento de perdas, nesse momento de dor, nesse momento de reinvenção, seja na área pessoal, seja na área profissional, a gente tem que rebuscar essa fala. E é o momento não só de revisitar o pensamento freiriano, é preciso viver. E a dica que eu dou nesse momento é que a gente não leia apenas cortes e recortes da obra freiriana, mas que a gente leia com intensidade o legado, a sala de aula que o professor Paulo Freire tanto nos ensinou e continua nos ensinando. Mas é preciso esperançar em quê, professora Josemina? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo é esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. É esperança, é se levantar. Esperança é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. É esperançar, é levar adiante. Esperançar é juntar-se. É fazer isso que nós estamos aqui. Na pontinha do Brasil, no começo do Brasil. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E qual o melhor modo da gente fazer nesse momento? Que profundidade, né? Que futurólogo era o nosso professor, Paulo Freire. Né? Confesso que no decorrer desse diálogo eu vou me emocionar, porque eu fui aluna na Universidade Federal de Pernambuco. Eu participava dos seminários de educação e eu era muito tímida. E eu, no grupo que nós iríamos apresentar o seminário, uma das colegas não pôde participar e me colocaram de última hora para participar. E eu fiquei muito nervosa, porque eu estou falando com vocês aqui, mas vocês não têm noção como a professora Josemima é tímida. Talvez eu seja destemida, mas eu sou tímida. E eu ia, não ia, com medo não ia. E Paulo Freire estava lá, no auditório do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, sentado com outros professores, e ele percebia a interação daquela jovenzinha, não é? Na época eu era bem jovenzinha, né? E aí ele ficou assim. Eu achei lindo aquele. É como se fosse a aprovação de um pai para uma filha. Você consegue. Surpreenda-se, surpreenda-se. E no final do seminário, ele viu que eu não estava bem, que eu estava muito nervosa ainda. E ele deixou até hoje um ensinamento para mim. Ele não sabia muito pronunciar meu nome, porque meu nome é muito complicado. Josemima. Ele fazia Jó, Jó, Jó. Pergunte-se, pergunte-se, pergunte-se sempre. A pergunta te leva à curiosidade e a qualquer lugar que você quer ir. E é por isso que eu estou aqui, movida pela curiosidade de aprender. Como assim? Passaram décadas, 2 décadas, e eu estou aqui vivendo o meu professor, vivendo junto com essa roda de conversa com vocês, os palestrantes, está junto da Anita Freire, que daqui a pouco vai nos presentear, né, com a fala gostosa. E, passando esse slide, eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas e a vida. Gente, para alguém ser lembrado dessa forma, se ele pede para a gente ser lembrado dessa forma, eu me lembro que um dos livros que
que ele escreve, ele diz: eu gosto da meninice, eu gosto de escrever com o cavão, eu gosto de subir nas árvores. E que garoto feliz, não é? E ele sempre ensina para a gente que cuide da criança que tem dentro de você. E nessa pandemia, essa roda de conversa, ela celebra os centenários do Paulo Freire, mas também ela sinaliza o cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde mental. Estamos celebrando o centenário, o mês amarelo de prevenção do suicídio. Brinque com a sua criança, deixe ela habitar dentro de você. Que possamos buscar essa recordação que o Paulo Freire diz para a gente. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. E estamos presos dentro de casa, sem poder ter tanto contato com a natureza, não é? Mas também a pandemia está mostrando essa necessidade da gente estar livre na natureza, da gente tomar um banho no mar, da gente tomar um banho na chuva, da gente subir numa árvore, da gente cuidar da nossa criança interior. E hoje, eu refletindo sobre essa forma como Paulo Freire gostaria de ser lembrado, é que ele nunca deixou a criança dele morrer. E aí eu devolvo para vocês a questão inicial. Enquanto o nosso diálogo vai acontecer, eu peço: como está a criança que habita em você? Ela faz a gente sonhar. Imagina como não está a minha criança agora, saltitando de alegria, porque um sonho está se realizando. É preciso sonhar para você surpreender-se. E a aprendizagem é surpresa. Surpresas e surpresas. E muitas surpresas virão ainda nessa roda de conversa, nessa linda festa de centenário para nosso saudoso Paulo Freire. Fechando aqui, mas fechando o nosso... Pode passar? Eu não podia trazer, antes da nossa música e da fala para os palestrantes, Milton Nascimento, que ele diz assim. Eu lembrei muito de Paulo Freire quando ele falou que eu gosto da meninice, eu quero ser criança. E ele tinha uma cara séria, mas ele conseguia, a gente conseguia roubar o sorriso dele. Era uma seriedade, mas era de uma amorosidade, era de um sentido. E ele falou muito de amor, e nós vamos falar de amor hoje também. E o Milton Nascimento traz uma música muito legal, que eu gostaria de ler o texto e que a gente pudesse buscar um pouco essa criança que vive na gente nesse momento, que isso ia alegrar muito o nosso Paulo Freire. Vamos brincar um pouco e acessa um pouquinho a criança que habita em você. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Tá triste? Chama esse moleque. Há um passado no meu presente, o sol bem quente, lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Por favor? Ele fala de coisas bonitas, que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem sem ser coisa normal. Por isso que precisamos alimentar a nossa criança. Bola de meia, bola de gude. O solidário não quer solidão. O solidário. Foi isso que Freire fez e deixou para a gente. Precisamos nos doar no nosso mais amoroso rigor e na ética do saber. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um moleque, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão. É tempo de sonhar, é tempo de buscar. E só com a criança e com a meninice que a gente tem, é que a gente vai cuidar desse adulto. E Paulo Freire também nos ensinou que a infância, ela não morre,
ela não vai embora quando a gente está adolescente ou adulto. A gente carrega ela para toda a nossa vida. E essa infância dialoga com a amorosidade que ele traz para a gente, com a curiosidade que ele traz para a gente. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assusta, o menino vem me dar a mão. São muitos medos, são muitos recuos que a gente está dando nesse movimento da pandemia. Deixa habitar o menino e a menina da tua infância nesse momento, para alimentar o adulto que precisa ser tão gentil e tão amoroso e tão solidário, segundo os ensinamentos do nosso Paulo Freire. Saindo desse poema do Milton Nascimento, nós precisamos dialogar, foi o ponto de referência para a gente dialogar a importância da infância, segundo Paulo Freire. Vamos para o próximo slide. Terminar. Imagina se esse menino, na sua infância, olha que linda essa imagem. Era um adulto romântico, era um adulto que viajava e era um adulto apaixonado. Não é? É preciso sonhar. Outra imagem belíssima, não é? Do nosso Freire com a Anitta. Não é? São imagens lindas que eu não posso nem falar delas, mas na frente a nossa professora pode trazer um pouco mais, não é? Olha que imagem linda. Sempre um verdinho. E quem vai conversar conosco hoje? Fiz uma pequena introdução, mas quem vai dialogar nossa temática é a professora Anitta Freire, professora. Mais na frente eu vou ler todo o currículo dela, porque é imenso, é preciso ler, não é? Mas é a viúva do Paulo Freire, né? Está aqui conosco. Na sequência, temos a outra palestrante, Maria de Fátima Moraes, a professora Josineide Teotônia e Mauro Azevedo. Quando eles forem se apresentar, eu vou ler um currículo para vocês ficarem mais próximos e saber com quem nós estamos conversando melhor a nível de trajetória profissional. E, para encerrar esse momento, e para a gente começar nosso diálogo, nada melhor, pode abrir, minha filha, do que a gente convidar um jovem, Samuel, de 17 anos, um jovem esperançoso, musicista, estudante de engenharia, um discurso amoroso em relação ao conhecimento, né? E grato pela sua presença, Samuel. Presenteie-nos com o seu talento musical para abrir nossa roda de conversa. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. Muito feliz de participar desse momento, que é uma bela homenagem que estamos fazendo. E eu sou muito grato também de poder passar a minha parte. Na verdade, repassar músicas que, dentro desse contexto, são muito importantes. Eu vou começar por uma música, Paciência, de Lenin. Pois o primeiro passo para esperançar é ter paciência. Porque, às vezes, em meio a tanta turbulência, às vezes, é tanta dificuldade, às vezes, a gente precisa de calma, paz, paciência. E eu vou começar assim. Tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não quanto tempo acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço fora a valsa. A vida é tão para. Quanto
Todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Finge ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que tem que não dá pra perceber? Será que temos esse tempo pra entender? Quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida para, a vida para. Continuando, vou apresentar ainda mais um. Quando olhamos para os pratos, olhamos para o que vem, para o que tem por vir. Botamos nossa fé nisso, né? A anunciação ao seu balanço. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na goma leve das paixões que vem de dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, só parando nossas roupas no varal. Vem, eu já escuto seus sinais. Vem, escuto bem, eu já escuto seus sinais. A voz do anjo sussurra no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Vem, eu já escuto os teus sinais. Vem, eu já escuto os teus sinais. A leve das paixões
pra brincar com meu cavalo preto, cabelo ao vento, só parando nossas almas do Pará. Eu já escuto seus sinais. Eu já escuto seus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Muito obrigado. Gratidão, Samuel. E nessa anunciação do Alceu Valença, vamos anunciando os nossos palestrantes. Vamos começar com a professora Josineide Teotônia, doutoranda, mestre em Ciências da Educação pela Universidade da Madeira, escritora, também psicopedagoga, não é? Está com um livro bem fresquinho, em fase de lançamento, vai ser lançado domingo, acredito que ela vai falar sobre isso. E seja bem-vinda, professora Teotônia. A vez é sua. Esqueceu. Boa noite a todos e a todas. Nita, esse é um momento para mim, eu acredito que eu vou levar até o meu último suspiro essa lembrança desse dia. Eu vou tentar não me emocionar. Você está vendo aqui atrás a foto do Paulo. Essa é a capa do livro que vai ser lançado no próximo domingo, aqui na Bienal de Pernambuco. É uma construção de um e-book, mas antes disso, deixa eu falar um pouco, né? Deixa eu respirar um pouco para a lágrima não vir a descer. Vamos nas técnicas, né? A minha inquietação começou desde 1997, quando Paulo Freire falecia. Eu estava no 2º ano do magistério. E surgiam as inquietações, porque mesmo no magistério, a gente não ouvia muito falar do Paulo Freire. E assim, eu fui seguindo, me inquietando sempre. Fiz pedagogia, fiz psicopedagogia, inclusive a professora Josemima Mesquita foi minha professora, é minha professora ainda, né? Nós somos colegas hoje de trabalho, de ideias, somos parceiras, e fiz psicopedagogia e fiz formação de professores, porque sempre houve muito uma discussão nas formações de professores sobre o fazer e a teoria, sobre a teoria e a prática. E entre essa teoria e a prática na formação docente, eu fui percebendo a ausência de se estudar Paulo Freire. Contudo, se mastigava autores europeus, autores norte-americanos. E quando eu começava a ler, eu disse, mas Paulo Freire disse isso. Mas Paulo Freire, eu já sou devoradora da obra de Paulo Freire, mas Paulo Freire diz isso. Mas por que nós temos que buscar lá fora, se nós temos aqui no Brasil uma pessoa que já diz isso, que discute, que ali dialoga com Papert, com Simon Papert, né? E vem ali, como a Josemima bem falou, falando sobre um futuro, e se lança muito mais. Com o centenário de Paulo Freire vem mostrando o quanto ele tem. Eu não gosto de conjugá-lo no passado. Eu não sei se você também, Nita, tem essa dificuldade de conjugá-lo no passado, mas eu tenho essa dificuldade. Mas o Paulo Freire, ele tem a visão do que está acontecendo e do que está por vir. Então, quando vem Samuel agora e traz para nós a anunciação, eu me arrepio, porque é a esperança de que realmente venha, que chegue ao nosso país essa pedagogia da esperança, essa pedagogia
da liberdade, da indignação. E a minha inquietação, fui convidada este ano a participar da Academia São Lourencense, que é aqui na região metropolitana de Recife, né, o São Lourenço da Mata, Academia São Lourencense de Educação e Artes. E quem poderia ser o meu patrono, se não o Paulo Freire? Então, Paulo Freire, ele é o meu patrono. E no centenário do Paulo Freire, eu também tenho um canal, né? A gente dialoga muito com a Josemima. Eu tenho um canal no YouTube e nós fizemos vários momentos com pessoas que fazem parte da educação e dialogamos nesse canal que se chama Dialogando sobre Educação, porque o Paulo Freire ele é da pedagogia do diálogo, da comunicabilidade, né? Então surgiu a necessidade de, depois desses diálogos, né, que é lá o Josineide, vou até fazer a propaganda aqui, Josineide Teotônia no YouTube, inclusive a professora Josemima esteve já várias vezes lá conosco, e pensei, por que não, no centenário de Paulo Freire, nos debruçarmos nessa ausência que eu sinto tanto, que eu senti tanto e continuo sentindo, que é Paulo Freire nas universidades, de debruçar no pensamento de Paulo Freire. Então, o que é que Paulo Freire, ontem estávamos conversando sobre o que é que Paulo Freire tem a ver com a psicopedagogia, por exemplo, e eu vou usar uma frase da Alicia Fernandes, que é uma psicopedagoga argentina, e ela diz assim: não é o aluno que tem dificuldade na aprendizagem, é o professor que tem dificuldade de ensinagem. Então ele traz aí a Alicia traz na frase, nessa citação, o que Paulo Freire trouxe em toda a sua obra e principalmente na pedagogia do oprimido, que é trazer esse ser que está lá marginalizado, que é trazer ele para a visão, trazer ele para o espaço político, para indignar, para perguntar, para questionar. Veja o exemplo que a professora falou: questione-se, pergunte-se, pergunte-se, pergunte, né? Por uma pedagogia da pergunta. Então, quando nós voltamos lá sobre os escritos tão atuais de Paulo Freire, começamos a perceber que na nossa formação docente existe uma falha, essa falha muito grande. Como é que eu posso tornar ou ajudar, colaborar alguém a ser docente se a academia não forneceu, não me deu subsídios para que eu me tornasse? Como é que eu vou ter a capacidade de me indignar? Porque as pessoas também costumam, como estávamos falando também ontem, costumam falar sobre Paulo Freire, mas em obras rasas, em frases que alguém disse, mas não se debruçam a ler a obra e, principalmente, para entender o que Paulo Freire quis dizer, temos que levar Paulo Freire, ler Paulo Freire e entender o seu tempo histórico. Onde estava Paulo Freire? O que estava vivendo Paulo Freire? Por que ele estava escrevendo? Para que ele estava escrevendo? E uma das características que eu encontro no Paulo Freire, que eu fico muito feliz e compartilho dessa felicidade, é a humildade. E eu também, Nita, sou uma devoradora das tuas entrevistas. E até posso disponibilizar alguns links aqui no chat, né, onde você fala sobre como foi viver a última década com Paulo Freire, né? Como era que Paulo Freire fazia, como foi que ele finalizou como foi o pensamento dele na pedagogia do oprimido, que a obra principal, que seria realmente voltada, né, para que o professor realmente lesse, porque de repente o professor ele é aquele oprimido e que agora ele é o opressor sem querer. Então ele precisa ler, se aprofundar nas obras de Paulo Freire para poder se emancipar.
para poder, então, questionar, como a professora bem falou, o que é que eu ando fazendo para poder incluir essa criança, incluir esse sujeito aprendente no movimento de aprender. Como é que eu posso fazer com que esse aprendente seja, por exemplo, um pesquisador? Como é que eu posso fazer com que ele seja autônomo, que ele possa se indignar, que ele possa, e que nós possamos, como docentes, a diferença que também existe um grande mito no livro. Professora, sim, tia, não. Onde o Paulo Freire ele até diz: temos que respeitar a regionalidade. Que se chame a professora de tia, mas que essa tia saiba o seu papel político, ético e profissional do ser discente, de ser professor, de ser professora. Isso é muito importante, que tenhamos essa consciência e esse compromisso ético. E trazer essa educação de uma maneira contextualizada. Quando ele vai lá para Angicos, né, e faz ali em 40 horas alfabetizar um grande grupo, com palavras geradoras, como cana, como a própria palavra angicos, como tijolo, é a partir do cotidiano. E a gente volta, e eu volto agora novamente para a Alicia e digo: será que realmente aquele problema de aprendizagem não é a minha limitação como docente que está colocando ali em falha? Porque quando nós estudamos psicopedagogia, e agora eu vou puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, que nós começamos a perceber que há uma certa dificuldade de aprendizagem de algum aluno, nessa dificuldade aí, eu vou mudar a forma no qual eu estou fazendo esse diálogo, essa conversa, essa mediação do conhecimento, e vou trazê-lo para perto e vou prestar atenção para que ele possa ser incluso, ele se sentir parte daquilo dali, e não haver apenas uma integração, e sim uma inclusão. E inclusão vai além das deficiências, a gente precisa incluir todos em todos os momentos. E Professora, para 5 minutos, viu, professora Josineide? isso Faz vem 5 minutos. aí. E para isso vem a amorosidade, como a professora bem falou. Então, eu vou aproveitar esses 5 minutos, e eu estou também em vários grupos, porque as pessoas me procuraram muito nesse tempo para falar sobre Paulo Freire, e esse texto saiu hoje à tarde para um grupo de uma universidade que eu não vou citar o nome, mas a pessoa está presente também aqui na roda de conversa. É necessário repensarmos a maneira pela qual podemos nos juntar e fazermos diferentes. Como nos diz Paulo Freire, para isso é necessário mergulharmos em suas obras para compreender como um autor que completa 100 anos consegue ser tão atual na educação brasileira, mundialmente reconhecido e ovacionado por causa dos seus ideais, que são voltados para uma mudança de postura no movimento de aprender. É preciso refletir as tamanhas obras do autor, colocá-las na formação de professores, nas academias, e perceber que realmente Paulo Freire possa adentrar nos espaços de aprendizagem, ressaltando suas contribuições em relação ao sistema educacional e de como o mesmo percebeu que a educação bancária já não cabia, aliás, nunca coube. E agora compreendemos os danos causados por essa mesma educação sem reflexão, sem pensamento crítico, sem sentimento científico. Contudo, não podemos nos dar como vencidos. Precisamos lutar, resistir. Precisamos refletir para podermos fazer uma educação diferente. É preciso levar para a formação de professores a compreensão sobre a importância de ler as obras do Paulo Freire, para poder nos apropriarmos, para contribuir e construir uma teoria que seja nossa prática, que possamos viver Paulo Freire na teoria e na prática. Muito obrigada, professora Josineide Teotônia. Na sequência do nosso diálogo,
Vamos dar a palavra para o professor Mauro Azevedo. Ele é graduado em filosofia, tem mestrado em ciências da religião pela Unicap, psicopedagogo pelo CEPAI e é doutorando em ciências da educação. É com você, professor. Boa noite para todos, boa noite para todas. Primeiro eu quero agradecer a Jorge Lima pelo convite e por estar ao lado de vocês. Certo? Para mim é uma honra, para mim é de muita felicidade estar ao lado de Jorge Lima, ao lado de Josineide, ao lado da doutora Fátima, e com grande prazer em conhecer Nita Freire. Para mim é de muito prazer conhecê-la. Tendo visto Paulo Freire certa vez, nos anos 80, eu estava lá entrando na Universidade Católica quando o diretório acadêmico promoveu um encontro, e nesse encontro eu fui assistir, e quem estava lá era Paulo Freire. Para mim é de uma lembrança maravilhosa ter assistido aquele momento de Paulo Freire proferindo suas palavras, entre outras, de nos dizer que os movimentos sociais precisam e devem estar nas ruas. E é o que a gente assiste. E há uma necessidade dos movimentos sociais estarem nas ruas, sem dúvida alguma. Nós hoje, nessa noite, nós somos e estamos, na verdade, iluminados. Essa luz que nos ilumina é Paulo Freire. É essa luz que nos faz caminhar tão bem dentro da educação. E eu quero aqui chamar inicialmente a atenção ao título dessa roda de conversa: o pensamento freiriano e os sentidos do aprender. Então, o pensamento de Paulo Freire nos coloca numa dimensão inesgotável, infinita do pensar a educação. Essa dimensão que nos move, essa dimensão que nos encaminha em todos os sentidos do aprender. Se não vejamos alguns conceitos que nós temos aí do sentido do aprender, que é mobilizar a memória, os nossos neurônios, a mente humana, a inteligência, a ontologia, direcionada para o ser humano, para dar sentido, para permanecer ativo, protagonista nesse processo. Pois aprender é processo, é movimento, é locomoção numa espiral crescente, jamais verticalizada, mas numa espiral crescente. Esse é o processo de aprender. E aqui, nesse momento, eu quero chamar a atenção de 3 conceitos que passam nessa dimensão inesgotável que é a obra de Paulo Freire. Ele que nos chama a atenção, dentre muitos conceitos, infinitos conceitos, e que a gente escuta muito bem hoje na educação, alguns conceitos que passam por aí e muitas vezes não são nem tão bem trabalhados. Entende? Mas são 3 conceitos que eu considero eles
infinitos. Eu vou abrir aqui uns slides para que a gente possa compartilhar melhor esses conceitos. Vai demorar um pouco porque o computador não está assim tão bem. E aí eu vou ficar sem vê-los, mas vocês vão ficar vendo os slides. Pensamento freiriano, sentidos do aprender. Olha, grande mestre. O pensamento freiriano, sentido do aprender. A felicidade do título, que eu já comentei com vocês, de dimensão inesgotável, mobilizar a memória, os neurônios, mobilizar esse sujeito protagonista desse processo, porque aprender é processo. E aí vem o primeiro conceito da obra de Freire, a dialética. Mas aí vai ver Freire, e ele vai observar, ele viver em todo o seu sentido inesgotável. Educa, vê na superação de uma forma do pensar totalizadora da vida, e não só alguns aspectos. Criativamente, nesses novos elementos de conceber a vida humana em sociedade de modo radicalmente democrático e libertador. Quem vai dizer isso é Zygóxis, em 2010. Para o grande objetivo dessa dialética, a transformação. Por quê? Porque transformar é ir além da forma. É mudar. Construir e reconstruir nesse eterno fluir. Quem é que está com dúvida que no aprender supera-se toda e qualquer situação das dificuldades? Porque existe um potencial no indivíduo para a aprendizagem e pode ser iniciado e desenvolvido independente da sua origem étnica, cultural, a sua idade, a sua deficiência. Pode ser superado, com certeza. Freire parte de uma desumanização que foge dos conceitos clássicos de Hegel e Marx. Professor, 5 minutos, viu? Para o senhor organizar. Puxa. Então, vamos avançar. O segundo conceito, vamos avançar aqui no outro conceito, é a pergunta. Antes que no indivíduo precisa provocação da curiosidade. Inclusive, Platão ele vai dizer que pergunta e curiosidade e perguntas são irmãs. Curiosidade é a mola mestra para a dialogicidade geradora da pergunta. Vamos avançar um pouco, porque tem o texto aí. Amorosidade. Freire também trabalha com amor, mas ele chama a questão do amor, ele diz que o amor ele precisa ser idas e vindas. Precisa haver uma dialética nesse sentido. Precisa haver uma solidariedade que floresce, que canta, que fascina, que enebria. O amor é potencialidade para Freire. Numa condição ético-cultural. No mundo e com o mundo. Afeto como compromisso consigo e com o outro. Amar é ir além desse processo. Decência e boniteza de mãos dadas. E aí tem uma fala de Andreola que é muito, muito sensível. Ele diz, Paulo, na nova dimensão para a qual migraste, na tua insaciável vocação de ser mais, acho impossível que seja negada a sombra de uma mangueira, de onde estejas nos vendo e ouvindo. Imagino até que a mangueira tenha sido a árvore da vida, no paraíso primordial. Nós que aqui ficamos à sombra desta mangueira, na terra das muitas exclusões, olharemos todos os dias para o horizonte da esperança, de onde nos acenas. Teu olhar continuará nos desafiando para dizer-nos que a luta não acabou
até que o sonho coletivo ceda lugar à realidade nova de uma terra sem exclusões, onde não se tenha vergonha de proferir a palavra amor. Muito obrigado. Perfeito. Então, nesse momento, né, após a professora Josineide, o diálogo do professor Mauro, que foi muito pertinente também, sobre a questão da biológica da amorosidade. Então, com muita amorosidade, né, com muita curiosidade e novos movimento de anunciação, como foi cantado pelo Samuel, anuncie para a gente, professora Nilda, sua experiência, sua história, nesse momento de celebração do pensamento freiriano. Por favor, a fala é sua. Foi com muito prazer que eu aceitei o convite vindo por Fátima, minha amiga de longos anos, sempre presente quando eu estava em Jaboatão, no apartamentinho. Ela ia lá, estávamos com Paulo. Ela prestou homenagem a Paulo na Escola Recreio e sempre foi uma pessoa muito fiel na amizade a mim, a Paulo e aos princípios freirianos. Eu tenho uma grande admiração por Fátima. Bem, quando eu ouvi aqui o pensamento freiriano e os sentidos do aprender. O sentido do aprender, primeiro eu tenho que perguntar por que eu vou aprender. Por quê? Para quê? Para quem? A favor de quem? A favor de quê? Contra quem? Contra quem? Essas são as perguntas que Paulo sempre nos disse que são as perguntas que penetram no seu pensamento, e no pensamento, no desvelamento dos objetos cognoscíveis. Então, quando eu pergunto por quê, eu posso ir ao âmago da questão. Por que eu tenho que aprender? Porque nós só somos existência humana porque nós sabemos. E sabemos que podemos, e sabemos que sabemos, nós sabemos que sabemos, e sabemos que podemos saber mais. Os outros animais vivem no eterno suporte, não têm essa apreensão da realidade. Então, o aprender demanda o quê? Aprender tem que ter o ensinar. Você só aprende aquilo que está sendo ensinado, né? Então, o ensinado é essa dialogicidade, essa dialética entre ensinar e aprender que se constitui o ato de conhecer. E a gente precisa conhecer, já disse, para sermos existência humana e não meros animais a preencher a face da Terra. Né? Uma coisa que foi dita, que eu gostaria muito também de chamar a atenção, não é? Que está implícito também nisso que eu acabei de falar, é que a pergunta é mais importante do que a resposta. Paulo dizia sempre, temos que perguntar. Por isso, é só perguntando que a gente vai conhecer. E Paulo disse, olha, sabe quem me ensinou isso? Os operários artesãos das fábricas de tecidos do Recife, nos anos em que eu trabalhei no SESI. Paulo trabalhou como diretor de educação e ele tinha encontros com esses homens para trazê-los
ao conhecimento, inseri-los de alguma maneira na sociedade. Porque não adianta a gente pertencer a uma sociedade, a gente tem que estar inserido. A gente estando inserido, a gente tem voz e pode dizer e sair da condição de mudez, né? Ser mudo a vida inteira, ou falar o que o outro não quer, não sabe, não entende, isso não é existência humana. E Paulo, no SESI, ele disse, Paulo até, eu vou lançar um livro brevemente, que vão ser as fichas de anotações de Paulo. O facsimile vai ser uma coisa muito bonita. E Paulo sempre fichava as coisas que ele ia fazer. Então, ele tem as fichas de autores, as fichas de entrevistas e as fichas de criação dele mesmo, né? Me perdi um pouco qual era o caminho que eu ia seguir, vejam lá. Então, essas fichas... Estavas a falar sobre as perguntas, a importância da pergunta. Sim. Muito obrigada, é isso mesmo. Então, ele fazia as fichas que levava para falar para os operários nas aulas, vamos dizer assim, do SESI, e ele falava muito. Começou assim um processo civilizatório. Ele quis, porque Paulo foi amor, foi a encarnação do amor. E ele dizia, nós não podemos educar os nossos filhos batendo. Não é batendo que a gente educa, é dando amor. Então, ele falava de Piaget, das teorias de Piaget. E os operários sentados em filas, uns atrás do outro, ficavam dormindo. Um acordava, estava acordado, cutucava o outro. Não, agora dorme você, dorme você. Na segunda aula que Paulo vai dar, na outra semana, é a mesma coisa. Paulo sempre teve um costume que é fantástico, é pensar e refletir sobre tudo que ele observava, que ele ouvia, que ele sentia. E aí ele começa a pensar. É claro, eu estou dando respostas ao que eles não me perguntaram. Eles não me perguntaram. Querem saber lá de Piaget, que está lá na Europa, que usou a sua governanta, que era babá dos filhos dele, para fazer o estudo. O que tem isso que ver com um menino pobre do Recife? Nada, nada. Então, Paulo, na outra sessão, chegou e disse, olha, vamos fazer uma roda de encontro, uma roda de conversa. Nesta roda, cada um vai dizer o que pensa, o que gosta, o que aspira, o que lhe incomoda, o que pretende e não consegue. Vai falar sobre os seus filhos, sobre os seus encantos e desencantos. E, enfim, um olhando para a face do outro, um respeitando o que o outro sente e o que o outro quer dizer. E foi assim que eles começaram a conversar. E aí, todos eles começam a falar de suas festas, da alegria das festas, mas começam a falar das tristezas do cotidiano, das dificuldades do cotidiano. E começam também a falar das perdas dos seus filhos. Quando fala em perda, quer dizer, como é que você enterra os seus mortos? Numa cova rasa, Chico Buarque já diz isso, né? Então, levava numa rede, lá jogava a pessoa morta numa cova rasa, de palmos medidos. Se jogava a terra
e se levava a rede de volta para casa. A questão do corpo e do enterramento do corpo é uma das coisas mais importantes em muitas culturas. E na nossa cultura, às vezes, não nos damos conta. Quando a polícia vem loucamente e mata negros e pobres no Rio de Janeiro, o que as famílias dizem é: eu quero justiça e quero enterrar o corpo do meu filho. Todos eles dizem isso: quero enterrar o corpo do meu filho. Isso é um ritual espiritual, um ritual ontológico, e satisfaz a natureza do ser humano. Eu não posso abandonar o meu filho à sorte que os outros querem. Eu tenho que enterrá-lo, não é? Então, depois eles falam na morte. Eu tive 10 filhos. A gente sabe, eu me lembro muito bem em Recife, que os operários, as empregadas domésticas tinham 10, 15, 20 filhos. Chegavam a ter 20 filhos. E diziam: não, eu tive 10 filhos, mas eu só criei 4 filhos. E os outros? Os outros Deus levou. Aí o outro vinha e dizia: não, eu tive 8, mas criei 6. E os 2? Deus levou. Aí todos eles falavam em Deus. Aí Paulo pergunta: quem é Deus para você? É o Senhor do céu e da terra. É o que manda em tudo e que dirige a nossa vida, que nos dá amor e proteção, o que está sempre ao nosso lado. Como é, Paulo dizia, que um ser tão especial, tão maravilhoso desse, tira os seus filhos, que é o patrimônio maior, não dizia patrimônio, é a coisa maior que a gente tem, é o amor maior que a gente tem, é pelo filho. Como Deus tira e leva assim, sem levar em conta o sofrimento de vocês. Então, Paulo disse que era infalível. Todas as classes com que ele trabalhava sempre tinham um momento que um deles dizia: Deus, coisa nenhuma, quem mata os filhos da gente é o patrão. Aí todos ficavam agoniados. Fulano, ô José, não diz isso. Isso é pecado, Deus vai te castigar. O que é que o patrão fez para matar seu filho? Não fez nada. Então, todos eles contestavam essa versão que tinha sido Deus que levou. A versão de que era o patrão que fazia a morte dos filhos. E então começava a se discutir. E essa discussão, que era cheia, permeada das perguntas, de perguntas movidas pela curiosidade. O Mauro falou bastante da curiosidade. Paulo disse: a curiosidade é uma das virtudes maiores do ser humano. A gente vive à procura sempre de alguma coisa. E é a curiosidade que nos leva a essa curiosidade espontânea da coisa do todo dia, ou seja, a curiosidade epistemológica. Então, eles se mobilizavam naquelas reuniões para perguntar, para exercer a curiosidade. E vão entendendo que a curiosidade não é fuxico, não é conversinha de Marias lá, fazendo fuxico. Não era isso. E a curiosidade era importante. Paulo vai dizendo que eles aprendem mais se eles perguntarem como é, se eles trocarem ideia com o vizinho. Rapaz, como é isso? Como é que você aprendeu? Como é isso? Então, sempre a curiosidade movendo a vida dessa gente que
Paulo diz: olha, vieram para aqui para aprender e findaram me ensinando. Essa dialética eu tenho com o operariado. Eles me ensinam no mesmo tempo em que estão aprendendo comigo. Não é? E não existe, Paulo diz, não existe ensinar sem aprender, nem aprender sem ensinar. São atos únicos, são atos unívocos, eles não têm dois sentidos, é um sentido só, é o sentido de aprender aquilo que interessa aos sujeitos para se tornarem cada vez mais conscientes de sua posição no mundo e assim poderem se inserir. Porque quando nós não aprendemos e não sabemos por que aprendemos e não sabemos que podemos aprender mais, nós continuamos como sujeitos marginalizados da sociedade. E todo o trabalho de Paulo era inserir as pessoas como sujeitos humanos, como existências humanas. Veja o seguinte, Paulo foi um filósofo. Por que Paulo é atual? Eu até digo, sabe, Josineide, eu acho que Paulo é mais atual, ou tão atual, quanto no dia que ele escreveu livros há mais de 50 anos. Paulo não precisa ser atualizado. Paulo escreve uma linguagem de uma sabedoria tal que tudo que ele escreveu na Pedagogia do Oprimido, em 1968, quando ele terminou, hoje é considerado por pesquisas feitas na Universidade de Colômbia de Nova York e na Universidade de Londres, como um dos 100 livros mais lidos nas universidades de língua inglesa e mais citados em todo o planeta. Paulo é o terceiro homem mais citado em ciências sociais. Então, por quê? Paulo dizia, por que a gente tem vida perene quando a gente finca as nossas raízes no nosso contexto de origem, no nosso mais radical contexto de origem. E o contexto de origem de Paulo é o Recife. É o Recife. Foi do Recife que ele foi penetrando dentro dessa cultura, que foi aprendendo com todas as classes sociais, que ele vai percebendo e criando uma sabedoria tal que ele olha para o passado e pode antever o futuro. E ele dizia, conhecer é também um pouco de adivinhação. E ele tinha muito de adivinhação. Eu até num texto que eu escrevi, disse, olha, Paulo foi um sábio, mas não era aquele sábio maluco que anda de cajado na mão, andrajoso e batendo de porta em porta, assustando, perguntando. Não, Paulo foi o andarilho da utopia. Paulo foi o homem que sentia a necessidade da comunicação, essa comunicação de um a um e de muitos a muitos, para compor tudo o que tem sido escrito, tudo o que ele escreveu e que está, quase tudo, eu creio, publicado. Porque o que o Paulo não publicou em vida, eu publiquei depois que ele faleceu. Eu venho publicando as obras dele. Eu não sei se
o que eu diria mais disso para a gente ter um tempo aí para ouvir a Fátima. Sim, sim, temos sim. Temos. Eu vou fazer mais algumas. Sim. Eu vou falar, talvez, agora em Paulo como homem, sabe? Paulo como homem que teve uma capacidade de amar. Eu digo, tem gente que diz, você é uma privilegiada. Eu me julgo mais do que uma privilegiada. Eu digo que eu recebi uma bênção de Deus, um dom de Deus, de ter conhecido Paulo durante toda a minha vida. Conheci Paulo, eu não tinha 5 anos. E por toda a vida fui acompanhando esse crescer dele, essa curiosidade dele em explicar a razão de ser desse mundo injusto, procurar a justiça. Não é? Conheci. E Paulo sempre sedento de amorosidade, sedento de amar os outros. E quando, algumas vezes, em depoimentos mais antigos, tinha pessoas que diziam, mas o senhor não tem vergonha de dizer que é um homem amoroso, que ama as pessoas, que chama a Anitta para sentar junto da mesa? Ele disse, por quê? Eu amo. Eu tenho que dizer que amo. Não faz vergonha a homem nenhum dizer que ama, e que ama a sua mulher, e que é importante fazer isso. Me lembro agora de uma vez nos Estados Unidos, Paulo trabalhou de manhã e de tarde. Eu fiquei lá na casa fazendo algumas coisas, de tarde fui com ele. E de noite tinha um jantar na casa da diretora. E aí tinha aquelas cadeiras todas postas, não é? Postas um pouco assim, vagamente pelo salão, e tinha comida na mesa, aquela de sempre. Legumes crus, não é? E pedacinhos de queijo no palito, de salame, tal, era essa coisa. Então, você ia lá, quando nós olhamos, e quando fazemos um prato disso, aí olhamos, tinham tirado todas as cadeiras e postas atrás da mesa, em fileiras. Aí Paulo disse, capitalismo não perde nem um segundo. Não perde um segundo. Vão querer agora, vão me tolher, me obrigar a falar, porque por contrato eu tinha que falar de manhã e de tarde, e não de noite. Então, tinha as 2 poltronas da gente e nos sentamos lá, nas 2 poltronas. Bem, e Paulo pegou minha mão, a poltrona tem o braço, né, um braço largo dele e o braço largo meu, eu botei, ele puxou minha mão, botei a mão, ele fazia assim, acariciava um pouco. E vai pergunta, e vai resposta, e vai pergunta, e vai resposta. De repente, uma professora, que estava bem atrás, disse assim, professor Paulo Freire, o senhor é um homem tão importante no mundo, conhecido no mundo todo, respeitado no mundo todo. O senhor não tem vergonha de estar aí sentado de mão dada com sua mulher? E Paulo disse, bem, você já disse, minha mulher. Ela é minha mulher e eu sou o homem dela. E por que eu teria vergonha? Aí agora eu te pergunto, eu estou pensando pior agora ou estou pensando melhor do que eu pensei de tarde e de manhã? Eu acho que eu estou até pensando melhor, porque eu estou aqui no aconchego com minha mulher, eu estou no aconchego com Anitta. Isso, para mim, é primordial, estar sentindo a presença dela em todos os momentos. Ela ficou absolutamente estarrecida, todo mundo ficou duro, sim.
engolindo a coisa, porque isso para eles foi um ato de imprudência, de descalabro, de talvez até um pouco de obscenidade, porque o norte-americano não toca nas pessoas. Eles não tocam, não tocam. E aí, como é que Paulo está lá de mão dada e passando a mão dele na minha mão? Como era possível isso em público? Em público. Então, eu conheço professores que até não estão mais casados. Eles dizem, minha mulher não admite dançar muito juntinho quando a gente está numa festa. Ela fala, não, isso de ficar junto é só nós dois quando nós estamos em casa. Nós não podemos ter um corpo tão perto do outro corpo. Então, esse puritanismo que estraga o verdadeiro amor, Paulo sempre se rebelou. Nunca teve vergonha de dizer, não, não é assim. Eu acho que nós temos que ter a coragem de dizer que amamos e que amamos, sobretudo, as nossas mulheres. Eu gostaria agora que Fátima continuasse aqui o meu discurso, que ela tem muita coisa a dizer. Um beijo. Bom, boa noite a todos. Anitta, minha querida, obrigada, não é, pela sua presença. E falar em Paulo, para mim, é um momento de encantamento, não é? Porque ninguém melhor que você sabe que nós vivemos momentos muito importantes, não é? Quer na pedagogia, quer na Secretaria de Educação, quer na Escola Recanto, quer onde nós estivéssemos, não é? Paulo é a afetividade pura, entende? E eu estava pensando, assim, é uma noite de evocação a Paulo Freire, né? E o que é que está faltando? Eu me perguntei. Está faltando Nelson Ferreira, aqui em Pernambuco, para compor a evocação número 4. Não é, né? Nós sabemos que a evocação número 1 foram aos compositores pernambucanos, a evocação número 2 foi aos blocos, a evocação número 3 foi a Mário Melo, a homenagem. Eu disse, está faltando Nelson Ferreira para compor a evocação número 4 a Paulo. Isso eu sinto uma falta enorme, não é? Porque eu também quero um bem enorme, né? Nelson Ferreira, a quem eu tive assim também a possibilidade de conviver, e acho que ele faria uma música, e essa música está faltando, não é? Eu espero que ainda surja. E nós tivemos alguns momentos, e eu quero narrar, talvez um desses só, que eu não quero de forma alguma ultrapassar o tempo. Eu fui almoçar na casa de vocês e convidei Paulo para vir fazer a abertura do primeiro Encontro Nacional da Pedagogia Freinet em Recife. Te lembras? Lá no seminário de Olinda. Isso em 1990, eu tenho impressão. E Paulo ficou muito feliz. Ele disse, Fátima, que coisa boa. Eu digo, olha, Paulo, você e Freinet tem tanta coisa junta que eu ouso sugerir o tema. Ele disse, ouse. Eu disse, eu quero que você faça uma fala sobre as semelhanças
e as diferenças entre você e Celestino Frenet. Aí ele disse, poxa vida, você está querendo me acabar. Eu disse, não, eu estou querendo juntar vocês dois, porque vocês dois vivem na minha escola juntos, vivem aonde eu vou juntos, sobretudo na coerência, não é? Que nós tínhamos e na cumplicidade que nós tínhamos. E ele aceitou. Acontece que, chegado o dia do evento, Paulo estava bastante doente. Lembra, Anitta? Lembro. E a Secretaria de Educação, que graças a Silke Weber, que eu quero homenageá-la também, Silke participou, a Secretaria participou justamente com a hospedagem e a vinda de vocês, não é, de avião, porque nós, como instituição, não podíamos arcar com toda aquela infraestrutura. E foi no seminário de Olinda, exatamente, que eu recebi a notícia que Paulo não viria. Olha, Paulo era a grande estrela do encontro. Eu pensei que eu ia desmaiar. Quando eu vejo, num determinado momento, vão duas pessoas carregando vai Nita, segurando na mão dele, ele sentado numa cadeira e duas pessoas o carregando naquela escadaria imensa do seminário de Olinda. Eu pensei que eu fosse morrer de emoção, sabe? Ele disse, Fátima, eu não podia faltar a 100 professores que estavam me esperando. Eu não podia faltar a este convite tão importante, não é? Que é reunir esses dois saberes. Então, foi inclusive filmada, e, Nita, eu acho que estou te devendo, e depois, claro, eu passei do videocassete para o DVD, não é? Eu tenho isso guardado, mas foi algo que me emociona falar disso até hoje. Quando eu fui abraçá-lo, ele mal conseguia ficar em pé. Ele não conseguia. E aí ele disse, você acha que eu ia deixar vocês esperando por mim? De jeito nenhum. Por mais longe que fosse. E muito mais por ser em Recife. Não é? Então, eu penso que generosidade, amorosidade, não é? Estão aí tão juntas, ficaram tão concretas naquele momento, que muitas pessoas choraram enquanto ele falava dele e de Frenet. E ele fazia, mas eu sou um educador muito menor que Frenet. A gente olhava assim para ele, porque humildade era uma palavra muito importante na vida de Paulo. E que pouca gente tem, não é? Ele se colocava à tua disposição, como ouvinte, como provocador, sempre com o mesmo humor, com a mesma humor, o mesmo amor, não é? E aquela voz que ele não alterava em nada. Então, eu queria, falando desse, teria outros, não é? Teria outros encontros, aquele da Finlândia, que ele me ajudou a preparar o curso e tudo. Teriam muitos, mas eu penso que a nossa hora avança e aquela imagem está
fixa na minha cabeça. Ele subindo com você agarrada na mão dele e duas pessoas carregando numa cadeira de gerdal para o primeiro andar. Isso. Eu disse, eu não acredito. Ele disse, você acha que eu ia deixar 100 professores e você? Eu prometi, Fátima, mas eu nunca Fátima, imaginei. saiu até nos jornais, né? Saiu nos jornais, saiu... Foi uma, sabe? E eu penso que eu aprendi tanta coisa com Paulo, em termos da coerência, da dialética, né? Que deve haver na relação professor-aluno, né? Todo o tempo, na dialética dos grupos. Não não haveria mais tempo. E eu estou muito emocionada. E Paulo vive, você sabe, no meu coração, não é? E no coração de todos nós que estamos aqui. E eu penso que esse mês de setembro, o Brasil ficou diferente. Chegaram as flores, entende? E chegaram novos ares, porque não só no Brasil, como em todo o mundo, nas universidades, nas faculdades, comemora-se ainda o centenário de Paulo. Então, eu penso que o setembro, né, que vem chegando as flores, ficou muito mais leve para nós, brasileiros, imersos, né, nesta energia freiriana, entende? De amor, de saudade, mas de vontade de esperançar-se sempre, né? Dessa necessidade. E eu quero agradecer esse espaço. E, Nita, mais uma vez, estou com muita saudade de tu. Mas é a pandemia, minha filha, que está nos separando. Mas sei. qualquer hora Devo ir esse ano ao Recife. Obrigada, apesar do tempo estar componentes da terminando... mesa, mas, assim, foram tantas as aprendizagens que eu estou pensando, talvez, escrevê-las para você rever. Tá bom. Entende? Essa coisa tão bonita que foi a ajuda que Paulo me deu, né, na minha vida profissional. Não é? Me convidando para ir, não sei se você lembra, a mim e ao professor Henrique Oconson, um dinamarquês, fazermos com o grupo de professores da noite, da Secretaria de Educação, nós fazermos essa junção, Paulo Freire. Então, já havia uma temática definida, mas ele pediu licença, estar com duas pessoas e que ele queria ver isso. E nós fizemos no prédio da Secretaria de Educação, ali no teatro, e nas salas de trabalho, sabe? Reunimos 100 professores, e foi também momentos de grande empatia, de grande sabedoria, de grande troca. Então, amiga, eu não estou mais racionalizando, eu estou profundamente emocionada. Mas é bom. Me perdoe, mas Paulo foi uma pessoa muito importante na minha formação. Eu acho que Paulo foi importante na formação de todas aquelas pessoas que sabem amar. Os que não sabem amar ficam xingando, dizendo impropérios. A ponto de uma juíza fazer uma liminar que o senhor presidente da República estava proibido de dizer alguma coisa que ferisse
a dignidade do professor Paulo Freire nos festejos do seu centenário. Isso é uma coisa maravilhosa, não é? Eu vou pedir licença a Fátima e a você, Jorge, Mina. Oi, Nita, pode falar, professora, pode falar. 2 minutinhos. Você falou aí nessa história de que Paulo sempre ele tinha as coisas de brincar que eram tipicamente de criança, não é? Uhum. Paulo gostava de Zacarias, sei que ele ria com isso, ele se divertia, que era o humor criança, né? E ele me chamava de minha menina, porque eu era realmente muito mais jovem do que a primeira mulher dele, e Elza era um estilo mais austero. Então, quando nós ficamos juntos, eu sei que no dia que ele se declarou para mim, eu cheguei em casa, meus filhos todos já estavam fora de casa, já estavam trabalhando e tal, e eu pulei na minha cama, que eu não sei por que não quebrou a mola de tudo, porque eu pulava, quase bati no teto a minha cabeça, eu pulava altíssimo. Eu disse assim, vou amar e ser amado outra vez, vou amar e ser amado outra vez. Uma sensação de uma... É difícil de dizer, a sensação de uma felicidade, de uma volta à vida. Eu estava me sentindo muito só, muito abandonada. E aí vem esse homem que eu conheci, sabia de todas as qualidades dele, e se declara para mim. Então, foi uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Enfim, eu queria dizer para vocês que o Paulo, então, sempre me chamava minha menina ou minha boniteza. E agora, com o centenário, eu digo, jamais na face da Terra nenhum homem ou mulher foi homenageado por 100 anos de nascido como Paulo. Os festejos foram enormes no mundo inteiro. No dia 20 do Recife, a Central dos Trabalhadores em Educação, a Confederação dos Trabalhadores em Educação, fizeram praticamente um dia de atividades que aglomeraram, trouxeram também, foram filmadas 190 países no mundo admirando Paulo. Quem já viu alguém ser homenageado dessa forma? Eu nunca vi. E principalmente vindo da educação, Nita. Pois é, ele não é comediante disso e daquilo. Paulo era um homem sério, seríssimo, e esse amor enlouquecido do povo do mundo todo. Quando Fátima diz o Brasil é diferente agora nesse setembro, eu digo, todos nós que estamos aí metidos, eu estou tendo 2, 3 lives, tem dia que eu tenho 4, gente homenageando no mundo inteiro, me convidando do mundo inteiro, falando para Portugal, para a Argentina, para os Estados Unidos, para a Grécia, para todo lugar do mundo. E todo mundo bendizendo a vida de Paulo. Paulo foi um homem que veio, ele disse, eu vim ao mundo, não foi para enfeiar o mundo, foi para tornar o mundo mais bonito. Quer dizer, ele com isso não estava querendo dizer que ele era uma estampa bonita, ele estava querendo dizer da boniteza dos atos em prol da construção de uma sociedade mais igualitária, mais bonita, mais democrática. Então, pelo aniversário dele, eu resolvi publicar, dar de presente a ele 3 livros. Esse Boniteza ficou um livro muito bonito, e cadê aqui você? Então, tá aí.
boniteza. Sim. Então, é o seguinte, a palavra boniteza, na leitura de Mude de Paulo Freire, o que ele me chamava boniteza. Como vai a minha boniteza? Era assim, sempre. E como vai minha boniteza? E então era uma coisa assim, muito, muito a miúdo, ele me chamava minha boniteza. Depois ele começou a escrever cartas para mim, minha boniteza, e, por fim, ele é convidado pela coordenadora do curso de pós-graduação que ele ensinava na PUC para dialogar sobre a disciplina na escola. Ela fez um livro e cada professor fez um capítulo com ela. E Paulo falou pela primeira vez em boniteza como um ato político. Uhum. E hoje, nesse livro, eu, inclusive, coloquei todas as citações dos livros de Paulo e que ele coloca boniteza como sinônimo de política, como sinônimo de ética e de estética. Então, ficou um livro muito bonito, ficamos muito contentes com isso, com esse livro. E quero mostrar o outro livro que eu também vou lançar agora. Uhum. Oi, aqui. Tem uma faixa embaixo. Sim. Esse livro. Como é o nome do livro, Nita? O nome do livro é Testamento da Presença de Paulo Freire, o Educador do Brasil. Depoimentos e testemunhos. Então, eu convidei o Papa Francisco, mas eu já me convidei, já fui ao Vaticano para encontrar com ele. Eu sou muito ousada para essas coisas. Eu sou muito menina, não tenho medo. Se ele me dissesse não, era não, acabou-se. Mas ele pediu para um cardeal que é encarregado de educação popular escrever o texto dele aqui, que saiu. Mas aí vem desde Lula a Noam Chomsky, os ministros de educação do Brasil, Luiz Erundina, Marcos Guerra, tem muita gente boa, Peter McLaren, Silke Weber também, não é? E Vinícius Lima, uma Ana May Barbosa, uma opção de gente assim, de primeira qualidade, que sabe apreciar as qualidades. A minha filha chegou gritando, não me assustar. Porque um dia eu estava assim falando, o Ricardo, meu filho, entrou, eu não o vi, quando ele encostou aqui, eu dei um grito, estava falando com um monte de gente, me espantei, tomei um susto danado. Mas é isso. Então, são essas coisas que eu permaneço fazendo e faço por amor, Paulo. Porque eu acho muito difícil. Eu sempre digo, as mulheres deveriam ser mais amadas pelos homens. Eu acho que as mulheres são muito carentes hoje, porque existe muito pouca dedicação do homem, uma dedicação completa. É o dar a mão, é o elogiar, é o de perguntar: o que queres que façamos juntos hoje? Eu me perguntava isso praticamente todo sábado e domingo. O que tu queres que façamos? Então eu termino assim, dizendo do meu desejo realmente profundo de que os homens aprendam um pouco com Paulo essa capacidade de amar e que as mulheres também não fiquem tão desconfiadas. Será que é amor mesmo ou é brincadeira? Não é? Não. Vamos nos entregar aos nossos homens desde que eles se entreguem a nós também. O amor é
O ato de amar é um ato de coragem, Paulo dizia. Por isso que se ama tão pouco hoje. Ficam com medo de se decepcionar. E se não der certo, não é? Então, precisa ter coragem de se entregar, de se dedicar, de amar a todos e todas, mas, sobretudo, aquele que a gente escolheu para dividir a vida em todos os momentos que ela se nos apresenta, e ela nos instiga a continuar vivendo uma existência de felicidade e, portanto, sem negar o amor. Muito obrigada. Foi muito bom. Quero Obrigada. dizer que gostei muito, muito de vocês, das falas, dos cantos e dessa noitada feliz. Como é o título do teu livro, Josineide? Você não falou o título do seu livro. Microfone, Josineide. Como o canal é dialogando sobre educação, eu coloquei o título do livro, está aqui atrás, né? Paulo Freire, Diálogos Pertinentes e Mergulhos em Suas Obras. Então, precisamos mergulhar nas obras de Paulo Freire e sairmos do raso, né, das citações que escutamos de um ou de outro. Precisamos ir na profundidade do que ele realmente queria nos dizer. Então, eu convido, vou mandar para ti também, né? Vamos estar, Josemima também vai estar domingo, às 14 horas, na Bienal de Pernambuco, em Olinda, no Centro de Convenções. Então, também é convidada. Obrigada. Vamos juntas? Eu já tenho outros compromissos aqui. Mas, olha, sucesso. Estaremos juntas, né? Tá Na verdade, bem. estarei Algum quem dia vamos carrega estar o legado. Vamos fazer uma ciranda para Paulo. Isso. Professora Anita, quanto aconchego nas suas palavras, nas demais palavras ouvidas aqui. De uma conversa terminamos numa prosa boa, numa prosa amorosa, generosidade, humildade. E para dizer como uma boa nordestina, que prosa retada de boa. Muito carinho nas suas palavras, né? E pegando um pouco as palavras dos demais palestrantes, né? Eu fiz uma lista aqui. O que é que eu vou levar comigo nesse banho de amor que nós tivemos nessa noite? Mais amorosidade, mais generosidade, humildade, a tranquilidade, né? E a boniteza da vida, né? Tem coisas que a gente não conhecia o Paulo, né? E essa boniteza, minha boniteza. E muito obrigada, eu agradeço a todos os participantes e que possamos, de fato, viver esse momento de celebração do centenário Paulo Freire, de exercitarmos mais amor, mais amorosidade e fazermos todos os dias as perguntas, porque as perguntas nos levam à curiosidade e a qualquer lugar, e principalmente sonhar, como foi no Senhor. Gratidão, muita gratidão nesse momento, e que novos próximos encontros possam acontecer. E como nós iniciamos nossa roda, a gente vai terminar nossa roda cantando também com o retorno do nosso jovem, tão esperançoso, Samuel. Esperançar, esperançar e esperançar. Não no sentido de esperar, mas no sentido de sonhar, fazer e transformar, como foi colocado aqui. Não é ação, reflexão, ação, mas é ação, reflexão, ação e transformação. Muito obrigada a todos. Minha boniteza, nossa boniteza linda, você encantou nossa noite, com as suas prosas, com as lembranças de Paulo Freire. Gratidão para sempre. Novas memórias vamos construir a partir de hoje. Mais aprendizagem e mais memórias. E para tocar nossa memória afetiva agora, é com você, Samuel. Nos presenteie aí com a sua amorosidade musical.
falar em amor. Amor, eu penso muito, sempre vem à minha mente uma das formas mais puras de representar isso. E é uma forma que eu posso demonstrar em palavras tudo isso que o amor é, a importância. O Freire, ele fez tudo na vida dele, com muito amor, sempre foi muito amor, muito amor. E essa música é feita isso. Monte Castelo, região 1. E ainda falasse a língua do bem, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só amor, é só amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se vai descer. O amor é fogo e arde sem se ferida que dói, não se sentir, não contenta mesmo descontente. É dor que desatina sem doer. E ainda fala-se a língua dos homens, fala-se a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Eu não querer mais, bem querer. É solitário andar por entre a gente. É ou não contentar-se de contente. Cuidado, descanse e se perder. Basta-se preso, vontade é servir a que vence o vencedor. É o que nos mata, lealdade é tão clara assim, mesmo amor. Estou acordado, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, pois então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. E ainda fala-se a língua dos homens, fala-se a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Muito obrigado. Gratidão. Gente, eu acredito que, por mim, acho que varávamos aqui até a madrugada, né? Mas precisamos encerrar nossa noite, nossa celebração. É um dia de festa, é um dia de pensarmos todos os dias que Paulo Freire está vivo em nós, no nosso fazer pessoal e no nosso fazer pessoal, profissional. Muito obrigada, muito obrigada. E uma fala sua, Anita, que você falou em relação à temática, né? Qual o sentido do aprender? E começa pela pergunta: o que ensinar, como ensinar e por que ensinar?
Quando a gente se pergunta, enquanto professor, essas 3 questões, a gente vai mobilizando o desejo de ensinar a gente primeiro, enquanto professor, para despertar o prazer de aprender nos alunos. E você despertou um grande prazer de mais amorosidade, mais humildade e, principalmente, mais curiosidade no processo de aprendizagem. Muito obrigada pela sua presença, a presença de todos, em especial a nossa boniteza. Muito obrigada. Muito obrigada.